Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos, esse livro base. E vamos dar continuidade no livro segundo, que estamos no capítulo 7, que estamos no retorno à vida corpórea. E hoje, olha só que legal, vamos para o item 6, que vamos falar da infância. Mas antes, vamos fazer a nossa prece de gratidão, a nossa gratidão aos nossos mentores, ao nosso anjo da guarda, a todos que nos acompanham nessa jornada, nesse grupo de estudos. E vamos agradecer a Nossa Senhora Mãe Santíssima, ela que nos envolve todos os dias com seu manto azul de luz. E a seu Filho, nosso Mestre Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho. E a Deus por essa linda oportunidade e pedimos permissão para adentrarmos ao Livro dos Espíritos nas questões de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, olha só, gente, vamos para a questão 379, que vamos falar aqui da infância. Kardec pergunta: o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto a de um adulto? E a espiritualidade responde: pode ser mes- pode mesmo ser mais, se ele mais progredir, pois são apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Age de acordo com o instrumento de que se serve. Então, aqui a espiritualidade responde para nós que o espírito ele pode ser sim mais evoluído do que os próprios pais, porque isso vai depender muito da evolução desse espírito, porque a criança, ela vem no ventre ali da mãe, ela encarna como criança, mas não podemos nos esquecer que ali é um espírito, já com as suas reencarnações, com as suas experiências vividas. Então, de acordo com aquilo que ele evoluiu, que ele progrediu como espírito, ele pode ser sim mais evoluído. E a espiritualidade coloca aqui, ó, ele age de acordo com o instrumento que se serve. Por quê? Porque o espírito, por mais evoluído que ele possa ser, mas ele vai se manifestar no corpo de uma criança. E o corpo de uma criança ainda não está formado, porque é uma criança, o nome aí já diz, é um período infantil, onde aí o corpo e os órgãos, eles ainda não estão desenvolvidos. Então, isso impede o espírito de manifestar tudo aquilo que ele traz. Então, é um período mesmo que é como se aquelas aprendizados, aquelas experiências que o espírito traz, fica ali um pouco adormecido nesse período, porque ainda não tem como se manifestar. E depois que ele vai se expandindo, aos poucos o corpinho ele vai formando ali os seus órgãos, vai amadurecendo, aí sim o espírito ele vai mostrando ali as suas tendências, aquilo que ele traz de bagagem. É isso que eu entendi aí, gente. Eu entendi assim, Pode falar, Suzane. eu entendi assim, o espírito vai vir, né? E ele vai ser como adulto? Não, porque é uma criança, mas ele pode vir um espírito muito elevado ou não. E como você falou, as tendências só vai aparecer na adolescência para frente, né? Então ele vem todo bonitinho, ele vem todo jeitosinho para que a mãe o ame, né? Então
seja um espírito menos evoluído, seja um espírito com tendências más, ele também não vai mostrar enquanto criança, né? É como se ele precisasse conquistar os pais, conquistar quem está ao redor dele, né? Então ele vem engraçadinho para que essa mãe, essas pessoas que o cercam, o ame, né? Ele pode ser um espírito elevado ou não. Eu entendi assim também. Aqui no mundo da matéria, nós temos que seguir a lei da biologia, né? Então, é aprender a ficar de pé, aprender a andar, aprender a falar, né? Ninguém já nasce sapateando, cantando, fazendo conta, né? E todo esse processo de desenvolvimento passa pelas provas de ambos, né? Tanto pelo nenê quanto pelos pais. Esse período de dependência que o recém-nascido tem em relação aos seus pais já faz parte das provas, né? De ambos. Então, entendi dessa forma também. Certo. Vamos seguir. 380. Numa criança de tenra idade, o espírito, fora do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto? Ah, aqui Kardec ele quer saber, né? Apesar dos órgãos não estarem desenvolvidos, mas o espírito que está ali, ele vai pensar como criança ou como adulto? Interessante essa pergunta. Os espíritos respondem: enquanto criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não possam dar-lhe toda a intuição de um adulto. Sua inteligência, com efeito, é bastante limitada, até que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito com o nascimento e só se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Então, aqui eles nos explicam que os órgãos da inteligência, gente, está onde? No nosso cérebro, né? No sistema nervoso central. Então, eles não estão desenvolvidos completamente, porque ainda é um ser pequenininho, é uma criancinha. Então, o espírito ele não pode se manifestar, não tem como ele se manifestar como adulto. E esse estado de perturbação é que o espírito ele precisa para se adaptar a uma nova condição de encarnado. O mesmo ocorre quando há o desencarne. Já vimos que o espírito ele sofre um estado de perturbação. Por quê? Porque é uma adaptação no plano espiritual. A mesma coisa que a criança ao nascer. Esse espírito ele está passando por esse processo de perturbação. O que é a perturbação, gente? É que ainda ele está num estado mais instintivo do que de pensar, porque ele ainda não tem consciência realmente de quem ele é. Então, todas as lembranças e experiências vão estar lá no nosso inconsciente. E somos mais inconsciente do que consciente. Então, aqui Kardec, ele completa com uma observação. Uma observação vem ao apoio desta resposta. É que os sonhos de uma criança não têm o caráter dos sonhos de um adulto. Seu objeto é quase sempre pueril, o que é um indício da natureza das preocupações do espírito. Interessante isso que o Kardec colocou, porque ele compara aqui a criança quando sonha. Ele sonha como criança. Por quê? Porque ele pensa como criança. E muitas vezes os nossos sonhos é aquilo que está ali jamais na nossa consciência. Às vezes a gente acaba sonhando com aquilo que pensa, né? Com aquilo que viveu ali durante o dia ou durante a semana. Então, aqui é que o espírito, porque ele não está totalmente ali consciente, lúcido, né? Que como a gente viu, como eu falei, ele vai estar no estado de perturbação. Então, a criança, ele vai sonhar com as ocupações normais que uma criança tem.
Eu acho interessante quando o Noah, nosso sobrinho, está com a gente, às vezes a gente observa ele dormir, ele faz umas caras e bocas, ele ri, aí ele fala dos brinquedos dele. Às vezes ele pede salgadinho dormindo. Então aí eu chamo o Gerson e falo assim: olha que engraçado, ele sonha com aquilo que ele vive no dia. Ele pede para colocar o tênis, né? Ele principalmente tem um tênis que ele ama. Aí ele pede para colocar o tênis dormindo, ele ri, né? Aí ele fala umas coisinhas assim muito engraçadas. Então, essa questão aqui foi muito legal porque eu vejo na prática realmente isso aqui, né? No real acontecendo. É isso, gente. Alguém quer falar? Então, ele chama atenção também, né, das impressões que ele carrega do plano espiritual. Mais ou menos, parece que até uns 7 anos, ele ainda carrega bastante das impressões da vida espiritual, né? Então, a gente vê muitos casos de crianças assim, de tenra idade, que toca maravilhosamente bem, sem nunca ter aprendido, né? Que é excelente em matemática, faz cálculos assim que chama a atenção do mundo inteiro. Por quê? Ele, ele carrega todas aquelas impressões de reencarnações anteriores, né? Daquele talento que ele tem, que ele se manifesta, embora os órgãos sejam pequenos, a inteligência ainda não está desenvolvida, mas ele traz esse talento. Então, ele desenvolve muitas vezes no canto, no instrumento, a gente já viu muitos casos assim, porque são as impressões ainda que estão nele, só que ao longo do tempo vai se apagando, né? Ele vai entrando nas impressões aqui da matéria, né? Vai se apagando e vai se desenvolvendo a parte física dele, né? O cérebro vai aumentando, né? Sua capacidade cognitiva vai se desenvolvendo, e aí começa ele a usar toda a sua expressão, né? Faz essa conjunção do espírito com o corpo. E aí entra o livre-arbítrio, o desenvolvimento moral, tudo isso que a gente está estudando aqui, né? Perfeito, perfeito. É você, né, gente? Vamos seguir aqui na pergunta 381. Morrendo a criança, o espírito retoma imediatamente o seu vigor anterior? Resposta: ele o deve retomar, pois está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto, não readquire sua lucidez anterior senão quando a separação for completa. Quer dizer, quando não exista mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. Então, assim, quando o espírito se desencarna como criança, ele acaba levando, eu entendi aqui que acaba levando um tempo menor para retomar sua consciência, sua personalidade de espírito. Então, esse estágio de infância é mais curto, é mais curto, até porque ele tem que retomar, né, a tua personalidade de espírito. Até porque a gente viu que esse mundo é muito inteligente, nada é por acaso, não existe a perda de tempo. E nós somos espíritos assim, milenares. Estamos né, já vivenciamos muitas coisas para chegar até Uhum. aqui. Então não faz sentido a gente numa reencarnação, numa última reencarnação, nos desencarnarmos como criança e voltarmos como espírito infantil, né? Não faz sentido. Vai esse tempo, né, que a gente sabe que para retomar a tua consciência espiritual, e aí você volta nas suas faculdades, no seu estágio na qual você estava, né? Não tem como você voltar lá para trás, né? A gente viu que nos nossos estudos aqui que a gente está sempre em evolução, sempre em evolução. Então não é porque numa passagem nossa a gente acabou desencarnando como criança que a gente vai voltar lá atrás, né? A gente Uhum. volta nesse momento de passagem.
E geralmente essa passagem, esse estágio é mais curto, porque a gente já tem que retomar o nosso Uhum, estado de espírito pleno. É uhum. isso que eu entendi nessa questão. Gerson, e aqui, como a espiritualidade fala, né? Poderia ser aí de imediato, mas tem aqueles, cada caso é um caso, né, gente? Cada espírito é um espírito. Somos bem distintos aí. Mas enquanto o espírito ele ainda permanece, né, no laço, o corpo físico e o espírito, ele ainda vai estar nesse estado de perturbação. E após isso, ele vai se manifestar como um adulto. Ou seja, né? O espírito com as suas experiências, como o Gerson explicou, aqueles aprendizados adquiridos, né? De suas reencarnações que ele teve. Então, há casos de crianças que eles podem continuar também como crianças, cada caso é um caso, isso vai depender muito da evolução, da necessidade do espírito naquele momento, naquele período. Ah, e também acredito que tem muito a ver como também desencarnou, né? Às vezes por uma doença penosa, às vezes por um aborto. Então, aí, por vezes, tem a necessidade no plano espiritual de ficar ainda naquele período infantil, é onde vai receber aí tratamentos, né, no plano espiritual, até que esse espírito ele possa recuperar a sua maturidade, a sua consciência, né, que ele é um espírito eterno. E isso eu lembro muito daquele filme até que eu falei para vocês quando a gente estava falando lá dos abortados. Esqueci o nome. Daqui a pouco eu lembro, eu falo. Ali mostra que alguns desencarnaram e continuaram espíritos como criança, né? Porque eles precisavam desse período. Daqui a pouquinho eu lembro. Pode falar, Suzilene. É como você falou, cada caso é um caso. E o desencarne, ele tem sempre aquele processo, né, de desligamento. Então, o desligamento ele pode ser mais rápido, mais demorado. Enquanto ele não for totalmente desligado, ele vai estar preso à matéria. Vai ser uma espécie de perturbação, né, porque ele está ainda nesse processo. Depois que ele que o desencarne, o desligamento for totalmente feito, aí sim ele vai tomando a consciência, né, do espírito que ele é. E aí vai depender se foi um aborto, que doença que ele teve, a maneira com que ele desencanou. Vai para tratamentos, né? Uma série de. Então, cada caso é um caso mesmo aqui. Lembrei o nome do filme, Deixe-me Viver. É. Eu não assisti, eu acho que eu não assisti, não. Ah, vale a pena. Vamos seguir? Vamos. Pergunta 382. Sofre o espírito encarnado durante a infância com o constrangimento que lhe impõe a imperfeição dos seus órgãos? Resposta: não. Esse estado é uma necessidade, é natural e segundo as vistas da providência. É um tempo de repouso para o espírito. Bom, então aqui, o que eu entendo? O, o espírito, né, ele passou por um processo de esquecimento. Uhum. Ele tem que passar por um processo de esquecimento. Então, eu entendo que ele usa esse período para se relaxar, porque uma passagem de estado não é fácil, né? Então, aproveita para relaxar, para rever aí, ou para voltar.
a estabilizar alguns sentimentos, né, como ódio, revolta, as preocupações que tivemos, né, nessa última passagem. É um momento de renovação, como toda passagem, um momento de renovação. Então, como ele diz aqui, né, é algo providencial, algo providencial para sua nova passagem para o mundo material. Então, é necessário esse momento de pausa, falar relaxamento, mas é um momento de pausa, de reflexão, de se desintoxicar de qualquer tipo de sentimento maléfico que possa estarmos carregando, né, de outro estado. Eu entendi dessa forma. É isso mesmo, Gerson, e precisa desse período. Porque há o esquecimento do passado, né? Que a gente já sabe que é uma bênção, esse esquecimento do passado. E a infância, ela não é um estado de sofrimento para o espírito. Não, não é sofrimento. É um estado de repouso das suas condições, isso, das suas condições intelectuais, uma fase de reaprendizados. Então, ele está ali repousando. Então, é muito importante essa fase da infância. E já vimos em estudos aí anteriores, e essa fase da infância vai depender muito se ela é longa ou não. Depende do planeta, do orbe em que estamos encarnados. Como, por exemplo, em Júpiter, já vimos que esse período infantil é muito rápido, né? Num piscar de olhos ali que o espírito já amadurece, já retoma ali as suas consciências, né? Então, é, aliás, a gente precisa ficar muito atenta, né, também e fazer uma reflexão. Quando às vezes alguém fala, recebi uma mensagem do espírito que está na barriga de fulano. O espírito ele está repousando, ele está lá, né? Inconsciente, como é que tá aí dando mensagem? Então, vale essa É, reflexão, né? Quando eu vi essa questão aqui, eu, né, me questionei. Por isso que é bom a gente estudar para aquilo que a gente percebe, que a gente vê, a gente ter os nossos discernimentos, né? Pode falar, Suzele. então, além desse repouso, né, na parte espiritual, né, vocês comentaram, é um período também do aprendizado da matéria, né? Como o Uhum, Gerson, ele vai aprender a segurar uma madeira, ele vai andar, ele vai falar. Tudo isso implica tempo, né? Implica esforço, desenvolvimento. Então, não é que ele vai ficar repousando, né? Deus não deixa ninguém inerte, né? Ele vai ter é, muita coisa para aprender nesse período, né? verdade. É, É você, Jé? Não, acho que é Ah, Sueli? a Quem vai Sueli. fazer a 383? isso ali. Sueli? Pergunta: qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Resposta: encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de sua educação. Bom, aqui o que eu entendi é que é necessário passar por essa infância, por quê? Porque nessa fase está mais maleável, né? Aceita mais a educação que vem dos pais e não, assim, no decorrer, né, do crescimento vai se tornando mais maleável em sua formação, recebendo melhor, né? Nos ensinamentos, tudo. Primeiro começando com os pais, né? No convívio, né? Os pais são quem
com a responsável e depois com a sociedade, né? Então, para isso, precisa estar na infância, né? Por causa que o próprio espírito, como já, né, foi falado, tem o esquecimento, tem a diminuição, tem o ajuste entre o princípio inteligente, né, e a matéria, os órgãos. Não adianta, assim, por exemplo, o espírito, né, adulto e não está criança. Então, tem que ter essa junção, porque é nessa fase que vai recebendo melhor os ensinamentos, tudo para o seu aperfeiçoamento, né? Em cada reencarnação, vai ficando infantil, vai até chegar no estágio maior, né? E eu acho que essa ideia toda da infância, que é na infância que a gente começa a receber os ensinamentos, no popular tem um ditado que fala: eu cresci com a minha mãe falando, é de pequeno que se torce o pepino, ou o rabo, né? Que é os tapefinhos, aquela educação, aqueles tapinha, isso é errado, isso não, que hoje não precisa mais, hoje é mais na palavra, mais aquele, o limite, faz. Então, ela sempre falava, de pequeno para todo mundo que se aproximava, ela era costureira, então, é de pequeno que se torce o rabo, pepino, alguma coisa assim, que a gente já sabia o que era, né? Então, assim, a gente precisa dessa fase para poder, aos pouquinhos, que nada é, né, de imediato, uma coisa rápida, é de pouquinho em pouquinho. E que é para o aperfeiçoamento do espírito, a evolução, através, né? O incentivo foi isso, mas assim, nossa, pus até o pipi. Aí, mas é de pequeno que a gente aprende, não é? É isso Então, mesmo, Sueli. Esse jargão aí é bem assim mesmo que a gente vê na prática. É, como a gente falou já nas questões anteriores, é nesse período que o espírito, né, ele está ali em repouso. Então, ele está, no entanto, num período ali de aprendizagem, um período que ele está apto, né, para receber as novas educações, os novos valores. Ele está num processo ali educativo. E quando ele vai saindo desse período, né, de criança, ele vai atingindo ali a adolescência, vai pegando a maturidade, aí o espírito ele vai começar retomar a sua verdadeira personalidade, as suas conquistas de reencarnações anteriores, e que ela vai se misturando com a educação que teve no processo infantil. Então, por isso que é interessante, mais uma vez, a gente reforçar esse período até os 7 anos, o quão é importante para os pais, para os adultos que estão ali com a criança, porque até esse período é muito interessante essa boa educação. E quando eu falo essa boa educação, no sentido moral, é onde a gente consegue, né, ensinar novos valores. E a gente vê nas crianças, a gente fala assim, nossa, como aprende rápido, né? Nossa, eu demoro tanto tempo para aprender isso, ele aprende rápido. Porque a gente já traz, a gente já está ali com as nossas experiências passadas, já retomou a consciência. E a criança, nesse período, ela está apta a receber essa educação, esses novos valores. Então, na fase infantil, quando a gente vê também ali alguma coisa da criança, é onde a gente vai corrigir. Por quê? Porque a criança, na sua fase infantil, ela mostra suas tendências, não o que realmente é. Então, quando a gente vê uma tendência que não é muito legal, por exemplo, às vezes quando a criança se mostra muito agressiva, né? Ai, que pega isso aqui, irritou e pá, joga no chão. Ai, pegou um brinquedinho ali, irritou, pá, joga no chão. É aí, não é para falar, ai, a criança deixa. Não, olha, né, fulano.
né? Não é assim que se faz. Olha, tem que ter paciência de encaixar o brinquedo, nananana. É aí que a gente tem essa oportunidade. Porque se a gente, por exemplo, dei um exemplo bem bobo, mas assim, se a gente deixa para lá, ele vai adquirir essa experiência infantil de que, não consegui, não presta, pá, joga, né? Vai descartando tudo na vida. E aí, não falo só de objetos materiais. Aí ele vai fazendo isso com pessoas também, porque não serve, descarta, descarta, descarta. E aí a gente vai vendo aquela criança, aquele adulto crescendo, né? Com algumas manias, né? Digamos assim. Então a gente tem que olhar muito para isso, né? Olha, ó, como traz também essa responsabilidade para todos nós adultos. Pode Ali falar. no rodapé, né, do livro, ele chama a atenção, né, dos pais, dos professores, né, nessa educação. E também já começar, né, a, como você falou, na questão moral, na questão espiritual, né? O meu netinho, por exemplo, ele já ora, né? Ele tem 5 aninhos, desde os 2 aninhos que ele ora. Então ele Ai, fica, que papai do céu, que eu não fique doente, que a mamãe não fique doente, que a vovó não fique... É uma questão já espiritual, né? Então é ali, é como a Sueli falou, o torcer o pepino, né? É nesse momento que vai começando gradualmente ensinar, num todo, tanto os pais como os professores têm essa função também, né? E muitas escolinhas eles oram já, né? Agradecem o alimento, agradecem o brinquedo, agradecem um monte de coisa, né? Então é aí que Isso mesmo. começa a parte É moral também, espiritual. Embora ele não isso. tenha noção, ele já começa a aprender, né? Isso mesmo. E aonde você me trouxe aqui a lembrança que a gente ensina o que é o amor, né? Quando a gente Isso. fala, eu te amo, né? Ontem até a minha sobrinha mandou o vídeo do Noah falando, né? Eu te amo, mamãe, até o infinito, né? 2 aninhos, né? Então aí a gente fala assim, olha, é aí que vai aprendendo, né? O que é o amor. Então é isso aí, gente. Olha só. Estamos chegando aqui ao finalzinho. Vamos deixar a 384 para o nosso próximo encontro, gente. E olha só que interessante. A próxima pergunta eu achei bem legal também, que Kardec ele pergunta por que que a criança chora, hein, gente? Vamos ver só no nosso próximo encontro. Até semana que vem, gente, com fé em Deus e que fiquemos todos com a luz de Jesus em nossos corações e em nossos lares. E até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, bom dia.